Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos alegres com mais uma oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Somos gratos ao Senhor por poder iniciar esse ano, o nosso primeiro culto na presença do Senhor. Somos gratos ao Senhor porque terça-feira estivemos aqui passando na virada do ano e hoje podemos iniciar esse domingo no nosso primeiro culto diante do Senhor, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, quando nós falamos desse privilégio de estar na casa do Senhor, muitas pessoas não fazem caso de um ato tão simples que às vezes você pensa que é estar na igreja, que é estar na casa do Senhor. Mas o dia, irmãos, que você for privado desse privilégio, você vai entender o que nós estamos falando. Eu sempre analisando a palavra do Senhor e ouvindo a palavra do Senhor, o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a gente, por um costume, acaba se acostumando em vir à casa do Senhor. Mas quando eu falo aqui, irmãos, falo de experiência própria. Aos meus 22 anos, eu fui cometido por um acidente e fiquei 3 anos e meio em cima da cama, sem andar, 10 meses internado. E muitos desses dias eu chorei, irmãos, de desejo de estar na igreja. E não podia estar porque eu não tinha condição física para estar. Então, meu irmão, minha irmã, quando eu digo para você que é um privilégio estar na casa do Senhor, eu sei o que eu estou falando, porque eu já fui privado desse privilégio e que às vezes muitas pessoas acham que é um ato tão simples, tão comum estar na casa do Senhor. Amém, irmãos? Queridos, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 14. Aprove Deus estarmos aqui. Nosso pastor teve ali um contratempo e não pôde estar aqui, mas pediu para nós estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. É muito difícil, irmãos, substituir o nosso pastor, né? E eu estou aqui, confesso, com um grande temor e tremor, porque sabemos o compromisso de transmitir a palavra do Senhor. Mas estou aqui, irmãos, desvestido de mim, desvestido de toda vaidade, de todo ego, porque reconheço que nada sou sem Cristo. Então, nesse momento, eu invoco a graça do Senhor sobre a minha vida, para transmitir ao coração dos irmãos aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Irmãos, estava ali meditando, quando o pastor me ligou, e eu falei: Senhor, estamos no início de um ano, qual a palavra que o Senhor quer falar aos nossos corações? Me direciona, Senhor, uma palavra que não seja o que eu queira falar, mas aquilo que o Senhor quer falar ao coração da sua igreja. E o Senhor me deu uma palavra com um tema: o perigo quando a presença de Deus já não é mais sentida. Mas para um início de ano, e eu quero chamar você para refletir sobre esse tema. O perigo quando a presença de Deus ela se torna natural, ela se torna tão comum ao ponto que nós já não fazemos mais diferenciação. O perigo quando a presença de Deus se torna tão comum na nossa vida que ela já não nos constrange mais a mudar de vida. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nesta noite. É fato, irmãos, que estamos vivendo em uma escassez de tempo terrível. Quando falamos em tempo ou a falta dele, logo entramos no campo da prioridade. Não é verdade, irmãos? Se nós não temos tempo para fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer, se nós não temos tempo para fazer tudo aquilo que nós desejamos fazer, logo nós vamos ter que fazer o que, igreja? Priorizar. Priorizar aquilo que é mais importante, priorizar aquilo que deve ter uma atenção maior, priorizar aquilo que não pode ser esperado. Não é verdade? Não é assim que nós agimos?
O que eu estou falando aqui, irmãos, não é novidade, isso aqui é o nosso cotidiano, é a nossa vida do dia a dia. Seja homem, seja mulher, seja adulto, seja jovem, todos estamos vivendo uma escassez de tempo. Todos estamos vivendo uma falta de tempo, onde nós temos que priorizar aquilo que temos que fazer. Eu não sei se é só comigo, né? Eu acordo 6 horas da manhã, o dia termina e ficou muita coisa ainda sem fazer, porque não está dando tempo. E prova disso, irmãos, cumprindo-se a palavra de Deus, os dias foram abreviados. Fechamos agora um ano, né? Concluímos aí mais um ano, se findou mais um ano, iniciamos mais um ano aqui. E já vai embora. Daqui a pouquinho nós estamos findando 2025, as semanas estão passando, estão voando, os meses, o ano está voando, está passando muito rápido. Isso é cumprimento da palavra do Senhor, onde os dias foram abreviados. E isso gera o que, irmãos? Falta de tempo. E a falta de tempo gera o que? Prioridades. Aí, irmãos, eu quero te perguntar nesta noite, diante desta falta de tempo, que isso é fato na sua vida, aonde está a prioridade de Deus? Como está Deus na sua vida? Como está Deus dentro das suas prioridades? Dentro da sua correria do dia a dia? Dentro dos seus afazeres? Como está a obra de Deus? Como está Deus dentro das suas prioridades? Eu queria que você refletisse sobre isso. Eu queria que você analisasse sobre isso, mas uma análise verdadeira. Que você puxasse do fundo da sua alma e fizesse essa análise da sua correria, do seu dia a dia, da falta de tempo que você tem vivido e como está Deus dentro da sua prioridade. Qual o tempo que Deus tem exercido dentro dessa prioridade, dentro desta falta de tempo, dentro desta correria da vida? Eu queria que você refletisse sobre isso nesta noite. Aonde está Deus dentro da sua prioridade? Chegamos, irmãos, ao ponto que nós estamos vivendo uma correria tão grande, um estresse tão grande no dia a dia, isso é fato, irmãos, que nós estamos nos anestesiando e já não temos mais tempo para os nossos amigos, isso é fato. Quantas vezes, irmãos, você tem uma pessoa conhecida, um amigo realmente, que você gosta muito, mas no dia a dia você lembra dele, mas você não tem tempo para fazer uma ligação e bater um papo com ele. Você não tem tempo de ir na casa dele e fazer uma visita. Isso é verdade ou não, igreja? Verdade, isso é fato. Porque nós não temos tempo. E nós estamos, irmãos, anestesiados pela falta de tempo, pela correria da vida. A vida tem nos anestesiado de tal forma que nós estamos perdendo a sensibilidade da convivência. Isso com os amigos, os parentes. Quantas vezes, irmãos, nós temos uma família grande? Eu, por exemplo, sou em 7 irmãos, só eu que estou aqui em Mimoso, meus irmãos tudo foram. E a gente na correria, eu na correria, eles na correria. Quando a gente se encontra é muito bom, mas muitas das vezes a gente não se vê, a gente passa 2, 3 anos sem se ver fisicamente, às vezes 6 meses, 1 ano sem se falar. Não é vergonha, irmãos, isso é a correria, a falta de tempo, de todos os lados. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite? Que isso está se tornando normal, e não é normal, mas está se tornando normal, nós estamos sendo anestesiados. Não é diferente, irmãos, na igreja. A falta de tempo, ela tem nos impedido de caminhar. Quantas vezes, irmãos, você, por causa do tempo, você não tem tempo de vir para a igreja, você não tem mais tempo de ler a Bíblia, você não tem mais tempo de orar, você não tem mais tempo de fazer um devocional, você não tem mais tempo de fazer uma consagração, um período de intimidade com Deus.
Falta de tempo. Mas na falta de tempo nós usamos o que, irmãos? Prioridades. Mas muitas das vezes nas nossas prioridades Deus não está. A prioridade é o nosso trabalho, a prioridade são as nossas dívidas, a prioridade são os nossos lazeres, a prioridade são as redes sociais. E aonde está Deus na nossa prioridade? E não tem sido diferente, irmãos, nos nossos dias. E não tem sido diferente na igreja, nessa correria que estamos vivendo, na falta de tempo. Muitas pessoas não estão priorizando Deus, estão se afastando de Deus e estão achando isso normal. Pessoas dizendo que igreja não salva, e verdadeiramente igreja não salva, mas a igreja é onde o corpo se reúne. Mas igreja não salva. Eu estou bem com Deus, eu estou em comunhão com o Senhor, aonde eu estou, Deus está. Então eu não preciso estar na igreja. E muitas pessoas estão deixando de congregar, muitas pessoas estão deixando de se reunir, muitas pessoas estão deixando de buscar ao Senhor. Prioridade. O Senhor não tem sido prioridade. A obra de Deus não tem sido prioridade. Porque quantas vezes, irmãos, você tem até um chamado, você reconhece que Deus te chamou, você tem um talento, você tem um dom, Deus te chamou, você é usado por Deus, mas a falta de tempo te impede de você exercer o seu chamado, de você fazer a obra de Deus. E você se conforma, você está anestesiado, você justifica. Não, eu não faço porque eu não tenho tempo, eu não faço porque eu não posso. Prioridade. Porque para você fazer a obra de Deus, irmãos, você tem um chamado, é Deus quem chama. Você tem um talento, é Deus que dá. Mas para você exercer esse chamado, para você exercer esse talento, você precisa de disponibilidade, você precisa investir tempo, você precisa investir esforço. E muitas das vezes nós não queremos, ou não temos tempo. Até queremos, mas não temos tempo. E não priorizamos a Cristo. E nós precisamos entender isso, irmãos, e mudar a nossa visão. Entra anos e sai anos. E nós estamos seguindo esse mesmo padrão, e nós estamos sendo anestesiados ano após ano. E cada dia isso se torna mais normal, irmãos. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, isso não é normal. Deus está falando conosco nesta noite, isso não é normal. Nós precisamos, irmãos, voltar aos pés do Senhor. Nós precisamos começar a orar mais, jejuar mais, buscar mais conhecimento da palavra de Deus, porque Jesus está voltando. E é hora, irmãos, da igreja se posicionar, é hora da igreja se colocar diante do Senhor e buscar intimidade com o Senhor. Não basta ter nome, precisa ser, irmãos. É hora de ser. Não basta ter nome de igreja, precisa sermos igreja agora, irmãos. Porque Jesus está voltando. Os dias são difíceis, irmãos. E se nós não se posicionarmos, irmãos, e buscarmos o Senhor, sensibilidade. Irmãos, a gente observa outrora como que a gente ouve ainda as pessoas falar, como Deus fazia, como Deus operava, como Deus falava. Irmãos, Deus não mudou, Ele é o mesmo. Mas nós perdemos a sensibilidade de ouvir Deus. Nós estamos perdendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E é necessário, irmãos, nós voltarmos aos pés do Senhor e buscarmos nas nossas orações: Senhor, me dê sensibilidade para te ouvir. Às vezes, irmãos, nós ficamos querendo ouvir Deus falar através de coisas, de grandes movimentos, grandes sinais. E Deus tem falado conosco todos os dias, através da palavra, através dos louvores, através da vida de um irmão, e nós não temos sensibilidade para ouvir, porque estamos anestesiados pela falta de tempo, pela correria, estamos anestesiados, estamos deixando de servir a Deus, de fazer a obra do Senhor, de estar na igreja. Isso é uma realidade, irmãos. Isso é uma realidade.
Pessoas estão se afastando uma das outras e não estão percebendo de fato o que está acontecendo. Isso é uma artimanha do inimigo. Porque quando o inimigo te isola, quando o inimigo me isola, irmãos, eu fico fraco, eu fico vulnerável, eu me torno alvo dele. Ei, deixa eu te falar, meu irmão, você não foi criado para viver só. Deus te criou para ter um relacionamento com Ele. Deus nos criou para se relacionar conosco. E é a palavra de Deus que diz isso, Gênesis capítulo 3, versículo 8, versículo 9. Gênesis 3, 8 e 9. Vou sintetizar aqui, a palavra de Deus disse que Deus vinha toda a viração da tarde falar com Adão. Deus dialogava com Adão. No versículo 9, Deus vai chamar Adão pelo nome. O que é isso? Intimidade, relacionamento. Então eu estou vendo aqui à luz da palavra de Deus em Gênesis 3, 8 e 9, que Deus nos criou para se relacionar conosco e nós com Ele. Deus não nos criou para viver isolado, Deus não nos criou para viver só. E quantas pessoas estão se isolando, irmãos, em si mesmo? Já não tem mais amizade, já não vai mais para a igreja, só envolvido em rede social, só envolvido com as coisas deste mundo, com esse sistema do maligno. Mas Deus está nos despertando nessa noite. Você foi criado para se relacionar com o Senhor. Deus está te chamando de volta para se relacionar com Ele, para ter uma comunhão com Ele, para ter intimidade com Ele. Deus nos criou para se relacionar conosco. Foi o nosso pecado, foi a nossa desobediência que nos afastou de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A desobediência, irmãos, ela nos isola, a desobediência, ela nos afasta de Deus, a desobediência, ela nos tira da presença de Deus. E foi isso, Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele, mas a nossa desobediência nos afastou de Deus. Aí a palavra de Deus em Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa palavra destituído quer dizer afastado, expulso, privado. Era assim que nós estávamos, irmãos, destituído, expulso da presença de Deus, afastado, privado da presença de Deus. Mas agora, Deus com o seu infinito amor, com a sua infinita bondade e misericórdia. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus agora envia o seu Filho único para morrer na cruz por mim e por você. E Jesus esteve entre nós, mas subiu ao céu. Mas ele disse, não vos deixarei órfão. João 14, versículo 26, a palavra de Deus diz, Jesus disse, fez uma promessa que não nos deixaria só, mas enviaria o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Ele enviou o Espírito Consolador, irmãos. Mateus 28, versículo 20, a palavra de Deus, Jesus afirma, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você não está só, meu irmão, você não foi criado para estar só. Se você está se sentindo só hoje, é porque você está se isolando. Jesus está te chamando, venha para os pés do Senhor. Venha para ter um encontro com Deus nesta noite. Talvez você esteja se sentindo só. Talvez você tenha se sentido só nas lutas, na caminhada. Mas o Senhor nessa noite está te convidando para você voltar aos pés do Senhor. Ah, mas eu voltar como? Se eu nunca saí? Se eu nunca desviei? Se eu nunca saí da igreja? Ô meu irmão, às vezes, você nunca desviou, você nunca deixou de tomar a ceia, você nunca saiu de dentro da igreja, mas você está tão anestesiado pela falta de tempo, pela correria, pelas aflições da vida, que você já não sente mais a presença de Deus.
que você já não faz mais diferenciação do que é a presença de Deus. Muitas vezes, irmãos, você acostuma sentar no banco da igreja e ouvir uma palavra. É bom, é. Deus fala com você, você sai daqui aliviado, você sai daqui com as suas forças renovadas, você ouve um louvor, Deus fala com você, mas, ei, deixa eu te falar, Deus não te chamou para ficar sentado em banco de igreja ouvindo louvor, não, irmãos. Deus não te chamou para ficar sentado em banco de igreja ouvindo pregação, não. Deus te chamou para você viver o sobrenatural, Deus te chamou para você ter uma experiência real, para você viver uma experiência com Ele. Mas às vezes nós estamos anestesiados e nos conformamos apenas em ficar sentado no banco, ouvindo uma palavra, ouvindo um louvor. O dia que eu não posso vir, eu não venho. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você viver o sobrenatural. Deus tem mais para a sua vida, meu irmão. Às vezes você restringe o Espírito de Deus, o operar de Deus na sua vida. Deus tem mais para a sua vida. Irmãos, nós estamos caminhando para o fim. Nós estamos caminhando para o arrebatamento. E muitos estão falando de avivamento externo, de avivamento dentro das igrejas. Eu tenho pregado, irmãos, e tenho com conhecimento da palavra de Deus, eu creio nisso. Deus não vai fazer avivamento de igreja nesse tempo, mas Deus vai avivar pessoas que querem fazer a diferença. Deus não vai levantar multidão, mas Deus vai levantar homens e mulheres que denunciam o pecado, homens e mulheres que querem fazer a diferença. E Deus está levantando nesse tempo. Deus está incomodando pessoas que não querem viver mais uma vida dúbia. Aonde, irmãos, nós estamos vivendo, inclusive no meio evangélico, uma vida dúbia, aonde estão relativizando todas as coisas, relativizando tudo, aquilo que é santo, está sendo relativo agora, e Deus está levantando, irmãos, pessoas para se posicionar. E eu e você temos que ser uma delas. Eu e você precisamos ser uma dessas pessoas. Deus não te criou para estar só. Deus disse, eu estou, Mateus 28, como já citamos aqui, versículo 20, estou convosco, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco. João 14, versículo 26, já citamos aqui também, Jesus falou, eu não vou deixar vocês só, eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Quando nós chegamos aqui ao iniciar esse culto, a irmã Vilma aqui na ministração falando, este culto é um culto coletivo, mas também individual. E ela disse, a presença de Deus está aqui. E o meu coração ali ardia, irmãos, da presença de Deus. E eu comecei a pensar como esse Deus é um Deus maravilhoso, que Ele opera em meio à igreja, mas Ele opera dentro da minha vida. O culto hoje, irmão, para ser uma bênção, não depende de mim, não depende do louvor, depende de você, depende de você abrir o seu coração, depende de você ter sensibilidade e entender o que Deus está falando com você. Só precisa disso. E Deus quer derramar a sua presença. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2, vou sintetizar aqui. Cumprindo-se a promessa de Jesus, de João 14, versículo 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2, como Deus não mente, Deus não falha, Deus é fiel nas suas promessas, Ele prometeu que ia enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo Ele enviou. Atos capítulo 2, versículo 2, a palavra de Deus vai dizer que veio do céu um som como de um vento vermente e impetuoso, e encheu toda a casa. E todos viram, irmãos, este acontecimento. Porque a presença de Deus, quando ela chega, ela é notável.
A presença de Deus, quando chega, é notável. Quando você recebe a presença de Deus na sua vida, a sua vida muda, a sua forma de falar muda, as suas atitudes mudam, o seu comportamento muda, o seu casamento muda. Tudo muda, todo mundo vai perceber, porque a presença de Deus, quando ela chega, ela transforma. Quando a presença de Deus chega, todo mundo observa a mudança, a diferença. E aqui em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2, diz que não foi diferente. Quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele lugar, houve um barulho, houve um som como de um vento veemente e impetuoso, e todos que estavam ali viram o derramar de Deus, a presença de Deus enchendo aquele lugar. Ei, meu irmão, nós precisamos ser cheios da presença de Deus. Ali, naquele lugar, estavam os discípulos. A palavra de Deus vai dizer que aproximadamente 120 pessoas estavam reunidas naquele lugar, no cenáculo, esperando a promessa do Espírito Santo, esperando o cumprimento dessa promessa. E a palavra de Deus vai dizer que os discípulos estavam ali, escondidos, de portas fechadas, janelas fechadas, porque eles ainda estavam sendo perseguidos, eles ainda estavam sendo ameaçados de morte, e eles temiam pela sua vida. Eles estavam ali obedecendo uma ordem de Jesus, mas estavam de portas fechadas, de janelas fechadas. Mas a palavra de Deus vai me dizer que quando o Espírito do Senhor, quando a glória do Senhor desce sobre aquele lugar, quando a presença do Senhor é derramada naquele lugar, aqueles homens saem dali para fora sem medo, aqueles homens já não têm mais medo pela sua vida, aqueles homens já não temem mais ninguém, e agora eles vão anunciar a palavra do Senhor, e a palavra de Deus vai dizer que naquele dia quase 3.000 almas se rendeu aos pés do Senhor. Olha o que a presença de Deus faz na vida do homem. Olha o que a presença de Deus faz na nossa vida. Juízes capítulo 14, versículo 19. Vou sintetizar aqui. Juízes 14, 19. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E ele matou 30 homens e todos viram. A presença de Deus, o Espírito de Deus se apoderou de Sansão. E ele agora, cheio do poder de Deus, ele vencia a batalha, ele matava leão, ele vencia guerras, ele vencia batalhas. E todos viam, porque o Espírito do Senhor se manifestou. Por que eu estou citando isso aqui, irmãos? Porque eu quero chamar a sua atenção. Quando o Espírito de Deus ele desce sobre a nossa vida, todos vão ver. Quando Deus opera na nossa vida, todos vão ver. Mas quando o Espírito de Deus se retira de nós, ninguém percebe, nem você. Esse é o perigo, irmãos. Por isso esse tema, o perigo quando a presença de Deus não é mais sentida. Quando a presença de Deus entra, irmãos, na nossa vida, ela é manifestada na nossa vida, é uma benção, todo mundo vê a milagre, a transformação, mas quando a presença de Deus se retira da nossa vida, ninguém percebe. Esse é o perigo, irmãos. E muitas pessoas estão perdendo a presença de Deus e não estão percebendo. Muitas pessoas estão anestesiadas, irmãos. Continua sentando no banco da igreja, continua às vezes tendo função, continua às vezes caminhando, ceando, mas já não sente mais a presença de Deus. A presença de Deus já não é mais relevante. Virou um costume, virou uma religião. E religião leva para o inferno, irmãos. Religião mata o homem. Deus salva, Deus transforma, religião mata, irmãos. E muitas pessoas estão vivendo uma religiosidade. E quando você vive uma religiosidade, você não abre mais o seu coração, você se fecha, você não está pronto mais para aprender da palavra de Deus, você não tem mais espaço para o novo de Deus.
Você vive apenas rótulo, dogma, costume, liturgia. E tem muitas pessoas vivendo isso, irmãos. Perderam a presença de Deus e não perceberam, estão vivendo a liturgia de uma crença. Mas Deus quer mais do que isso. Que esse ano de 2025, meu irmão, nós possamos ter essa consciência e buscar a presença de Deus para a nossa vida. Temos, irmãos, que despertar. Temos que despertar. Juízes capítulo 16, versículo 20. Juízes capítulo 16, versículo 20, olha o que diz a palavra do Senhor. E Sansão diz: sairei mais esta vez e vencerei, pois não sabia ele que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Todos conhecem. Sansão está ali deitado no colo da sua esposa, ela o seduzindo, e por muitas vezes o fez. Ele brincou com o pecado, ele brincou com aquilo que era sagrado. E a Bíblia vai relatar ali que muitas vezes ela armava a cilada e ela gritava: Sansão, vem os filisteus, e ele levantava e falava: vou levantar e vou vencer, e levantava e vencia, porque Deus ainda estava com ele. Mas aqui em Juízes capítulo 16, versículo 20, esse dia foi diferente para a vida de Sansão. Cuidado, irmãos, em brincar com o pecado. Às vezes, irmãos, nós ficamos fretando, nós ficamos brincando com o pecado. Irmãos, tem algo, irmãos, que vai levar muitas pessoas para o inferno, não tem nada a ver, não tem problema. Isso começou de alguns anos para cá, e eu já há alguns anos para cá que eu venho falando sobre isso. Irmãos, cuidado com esse negócio que não tem nada a ver, que isso não tem problema, que não tem nada a ver. Isso vai levar muita gente para o inferno. Brincando com o pecado, e Sansão brincou. E a palavra de Deus vai dizer que agora Sansão, afrontado, ele diz: não, vou levantar mais uma vez e vou vencer como fiz das outras vezes. Mas a palavra de Deus disse que ele não sabia o que, igreja? Que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Olha, mas quando ele matou 30, todos viram, não viram? Quando ele vencia as batalhas, as guerras, quando ele matou o leão, todo mundo viu. Mas ninguém viu que o Espírito de Deus se retirou dele agora, nem ele. Estão percebendo isso, irmãos? O perigo de quando nós estamos anestesiados, nós estamos acostumados, nós nos anestesiamos. Irmãos, falei aqui no início e é verdadeiro, irmãos. Estou aqui, irmãos, com muito temor e tremor, porque sempre tive, irmãos. E isso me dificulta até de falar aqui com os irmãos, eu estou tremendo por dentro. Mas o dia que eu perder isso, irmãos, eu viro um profissional. O dia que eu perder isso, irmãos, a presença de Deus, eu paro de viver na dependência de Deus. Estão entendendo, irmãos? Você tem que ter temor, tremor de Deus, viver na dependência de Deus. A presença de Deus tem que fazer a diferença, tem que te comover. A presença de Deus tem que fazer a diferença, ela tem que te confrontar. Nós estamos vivendo numa geração, irmãos, que não gosta de confronto, uma geração que não gosta de verdade. E nós vemos aí, irmãos, e às vezes nós até nos compadecemos, de certa forma, pessoas que estão sendo, multidões que estão sendo enganadas por falsos profetas. E nós sabemos que estão sendo enganados e que o fim é o inferno. E nós ficamos olhando, mas gente, por que esse monte de gente, esse monte de pessoas estão sendo enganadas, estão fazendo isso, estão vivendo dessa forma, estão servindo a Deus dessa forma? Sabe por quê, irmãos? Porque eles querem ser enganados também. A verdade está sendo anunciada, mas muitos não querem ouvir a verdade. A mentira é mais fácil de ouvir.
Mas é hora, irmãos, da igreja ouvir a verdade de Deus. O evangelho de Jesus é simples, irmão. Estão trocando a simplicidade do evangelho de Cristo por coisas desse mundo, por invenções. Muitos têm até dificultado o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é muito simples, irmão, mas é a verdade, é arrependimento. O evangelho de Cristo resume, irmãos, em arrependimento, em transformação de vida, em mudança de vida. Esse é o evangelho de Cristo. Produz transformação de vida, mudança de vida. Quais são as consequências da falta da presença de Deus? Às vezes nós perdemos e nem percebemos, mas ela traz consequência. Quais são as consequências da falta da presença de Deus? O inimigo vai te alcançar, você vai se tornar alvo do inimigo. Juízes capítulo 16, versículo 21, a palavra de Deus vai dizer que Sansão foi preso, ele teve os seus olhos vazados e esteve acorrentado. E por que isso aconteceu? Quem era Sansão? Sansão era juiz, Sansão era escolhido de Deus. Mas por que Sansão agora está sendo prisioneiro? Por que Sansão agora teve as suas vistas arrancadas, furada? Por quê? Porque a presença de Deus se retirou dele. Então, quando nós perdemos a presença de Deus, irmãos, nós vamos ser alvo do inimigo. O inimigo vai nos alcançar, ele vai nos prisionar, ele vai nos cegar. E quantas pessoas, irmãos, já estão vivendo esta vida de prisioneiro do inimigo, prisioneiro do pecado, estão cegos espiritualmente. Quantas pessoas estão vivendo, irmãos, uma vida sem sentido, que já não tem mais liberdade de servir a Deus. Prisioneira espiritualmente, cativa, escrava do pecado, escrava desse sistema. Quantas pessoas, irmãos, escrava das drogas? Quantas pessoas escravo dos vícios? Quantas pessoas escrava da prostituição, escrava da mentira, do engano, da corrupção? Quantas pessoas estão vivendo desta forma? Porque perderam a presença de Deus, porque já não tem mais a presença de Deus na sua vida. E quando perdemos a presença de Deus, irmãos, nós vamos nos tornar alvo do inimigo, nós vamos ser alcançados. Tudo é natural, o pecado já não incomoda mais. Quando nós perdemos a presença de Deus, irmãos, está aqui o grande perigo para a igreja. O pecado já não incomoda mais. Irmãos, eu fui criado na igreja. Eu lembro como jovem, todo jovem, aqui fomos, né? Tivemos nosso momento. E às vezes a gente fazia, Josué, alguma coisinha, estou falando coisinha mesmo, irmão, que hoje você olha, era mais costume, né? Liturgia da igreja do que realmente doutrina. Mas a gente desobedecia aquilo, né, Josué? A gente chegava em casa, dobrava a boca no pó. Irmãos, quantas vezes eu cheguei em casa, dobrei o joelho dentro do banheiro, no chão do banheiro, coloquei a boca no chão do banheiro e orar, chorar debaixo do chuveiro, ligado para ninguém ouvir, chorar ali e pedir perdão a Deus. Coisinha, irmãos, simples. Eu vou citar aqui para os irmãos: namorar menina que não era da igreja. Chegava em casa, meu Deus, não podia, o pastor falou que não pode, não. E você chegava em casa, a consciência pesada, e chorava, irmãos, no banheiro de casa, com o rosto no chão, pedindo perdão a Deus.
Sabe o que é isso, irmão? Temor. Sabe por que estou aqui hoje, irmão? Por causa desse temor. Sabe por que a nossa igreja hoje está esvaziada de jovem? Nessa época, o nosso grupo de jovem era 48 jovens. Sabe por que a igreja hoje está esvaziada de jovem? Por falta de temor. Sabe por que os púlpitos das igrejas estão esvaziados de obreiro, irmão? Por falta de temor. Hoje nós estamos vivendo uma geração que não tem mais temor a Deus, irmãos. Não tem mais temor a Deus. Peca e não se arrepende, peca e não tem mais temor, aquilo é natural para ele. Aí estou falando aqui, não é de pecadinho igual o nosso da época não, de você namorar uma menina que não era crente não. Pessoas hoje adulterando e não tem temor de Deus, pessoas hoje furtando e não tem temor de Deus, pessoas hoje fazendo tanta coisa errada e não tem temor de Deus, e estão dentro da igreja como se nada tivesse acontecendo. Ô irmão, está errado. Pode saber que, se porventura você conhece alguém que está vivendo dessa forma, avisa para ela que Deus já se retirou da vida dela. Porque quando nós perdemos a presença de Deus, irmãos, a primeira característica é você tornar tudo natural, você perde o temor. O pecado já não te incomoda mais. Tudo passa a ser normal. Isso aqui que eu estou pregando, irmãos, é invenção ou é o que está acontecendo na nossa sociedade, irmãos? É o que está acontecendo na nossa sociedade, irmãos. É o que nós estamos vivendo, é a nossa realidade, irmãos. Não estou pregando aqui para o futuro, não, irmão. Não estou pregando aqui para o passado, não. Estou pregando aqui, irmãos, para o presente. Esta é a realidade da nossa sociedade de hoje. As pessoas estão anestesiadas por falta de tempo, por causa da correria, do estresse do dia a dia, da vida, e agora perderam a presença de Deus. E quando perde a presença de Deus, o inimigo te alcança, ele te aprisiona. Quando você perde a presença de Deus, você começa a relativizar as coisas. Você já não tem mais temor. Tudo passa a ser natural, tudo passa a ser normal. A palavra de Deus já não constrange mais. Eu estava conversando com uma pessoa, agora final do ano, e fui muito duro com ela. Eu já venho aconselhando, ajudando essa pessoa, já há um bom tempo. E Deus tem trabalhado com essa pessoa. Entenda isso aqui, irmãos. Deus tem trabalhado com essa pessoa. Essa pessoa sofreu um acidente, tem 3 anos. Quebrou a perna, um acidente dentro da rua. A perna dessa pessoa não calcificou até hoje. 3 anos. Já fez 2 cirurgias. Fez enxerto ósseo, deu rejeição. E a última vez que eu falei com ela, eu falei, olha, Deus está tratando com você. Você precisa entender o que Deus está falando com você. E ela virou para mim e falou, a minha vida sempre foi igreja e trabalho. Desde criança eu vou para a igreja. E eu conheço essa pessoa desde criança, porque é da minha família. E eu disse para ela, você vai para a igreja, isso é verdade, eu sou testemunha disso. O que você sente quando você vai na igreja? E ela virou para mim e falou, o que eu tenho que sentir? Eu disse, alguma coisa você tem que sentir. O que você sente? Tem uns que eu saio até alegre, tem uns cultos que eu saio meio chateada, mas eu vou na igreja. Aí eu falei para ela, você ainda não conheceu Jesus. Você ainda não entendeu o que é um culto, o que é cultuar a Deus. Ainda não entendeu. E ela ficou um pouco, alterou a voz e me questionou, mas por que você está falando isso? E eu disse para ela, você vai na igreja. Você precisa ser constrangida pela palavra, a mudar de vida, a melhorar como esposa, como marido, como filho, como cidadão, como servo. Cada culto, irmão, você precisa melhorar. Cada culto você precisa ter uma experiência com Deus. A palavra de Deus, ela precisa me constranger.
Mas se eu ouço, eu venho num culto, ouço uma pregação, e essa palavra já não me constrange mais, essa palavra já não mexe mais comigo, algo está errado, algo está diferente, está faltando alguma coisa dentro de mim. Porque se eu tenho a presença de Deus, a palavra de Deus tem que me constranger. Mas quando o homem perde a presença de Deus, o segundo passo é ele perder essa intimidade. Ele deixa tudo ser natural, nada mais constrange ele. E nós estamos vivendo isso, irmãos. Irmãos, eu estava falando ali na congregação de Torres, ali a gente tem esse problema e a gente tem lutado já há 1 ano e pouco, Deus tem operado ali, mas a irmã Adriana sabe disso, está ali no louvor e às vezes ela fica indignada. Você olha para a igreja, está cantando e Deus operando, e às vezes tem pessoa mascando chiclete. Tem uma família que leva biscoito para comer na igreja. Nós estamos falando de um grupo pequeno, irmãos, de 1h30, 1h40 de culto. Aí eu estava falando para eles lá esses dias lá, falei, irmãos, parece que vocês estão aqui como espectador, como que isso aqui fosse um teatro, e não é, irmãos, igreja não é teatro, eu não sou ator, as irmãs do louvor não são artistas, isso aqui é um culto de adoração a Deus, irmão. Quando você chega aqui, irmão, quando você sai de casa, às vezes, irmão, e isso acontece, é fato, vamos ser real, às vezes você sai de casa moído, sem ânimo, sem vontade de vir, mas você vem. Aí quando você fala, não, eu vou lá, Deus, pela graça, porque eu não tenho nada, Deus, eu estou no bagaço mesmo. Aí quando você chega aqui, Deus começa a falar. Deus começa a falar através do louvor, Deus começa a falar através da palavra, e você começa a chorar, você começa a sentir um alívio por dentro, e quando você volta para casa, você fala com Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor falou o meu coração. Isso é culto, irmãos. Culto é para isso. É para você adorar o Senhor, para você se render aos pés do Senhor. Não é para você pedir, é para você vir ofertar ao Senhor. Mas quando perdemos a presença de Deus, nós perdemos a alegria de estar no culto. O culto passa a ser enfadonho, passa a ser cansativo. Vi aqui o pastor falando sobre os celulares, né? Irmãos, desde quando lançou o celular, eu nunca trouxe para a igreja, nunca trouxe. Se me ligar, não vai tocar aqui não, não trago. Porque, irmãos, entendemos que culto é lugar de adoração, culto é lugar de você se entregar para o Senhor, é lugar de você ser constrangido pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. E a igreja precisa voltar a isso, irmãos. É hora da igreja voltar a isso. Tudo é natural. Meus irmãos, se você se sente, preste atenção nisso aqui, se você se sente confortável com esse sistema que está operando aí no mundo, se você se sente feliz com esse sistema, com esse mundo que nós estamos vivendo, deixa eu trazer uma notícia para você, eu não quero te entristecer, não, estamos no início de um ano, mas tem algo errado com você. Talvez você pode estar falando, mas algo está errado com você, porque se você está tão incomodado com esse sistema. Não, irmãos, Jesus está voltando, esse sistema, irmãos, está nos corrompendo, e se nós entendermos, irmãos, isso, nós vamos estar, a verdade é que nós estamos sendo oprimidos por esse sistema. Eu não sei os irmãos, eu quando saio, irmãos, em qualquer área desse sistema, eu vou, as poucas vezes que eu vou num médico, eu saio de lá indignado, o sistema está estranho, não é aquilo. Você está no trânsito, as pessoas, os direitos deles, você observa que nós não temos mais direito, nós só temos obrigação e deveres. Os nossos direitos foram cassados. Quem cassou? Não sei, não tem mais direito.
Nós não temos mais direito. Inclusive agora com esse negócio do governador aí, do governo aí, esse negócio do Pix, o pobre então agora não tem mais direito nem de usar um cartão emprestado, né? Porque vai dar problema, porque estão rastreando tudo aí. Nem pobre a gente pode ser mais, porque o trem está apertando aí. O sistema, irmãos. Então nós estamos sendo, irmão, encurralados. A verdade é essa, nós estamos sendo encurralados por esse sistema. Esse sistema, irmão, não pode nos fazer bem. Se você está se sentindo confortável com esse mundo, algo de errado tem. Algo de errado tem. Agora, se você tem se sentido incomodado com esse sistema, se você tem se sentido afrontado por esse sistema, e você não está entendendo por quê, deixa eu te dizer, irmãos, é a presença de Deus na sua vida, é porque você está se aproximando do fim e Jesus está te separando. É a presença de Deus na sua vida que está fazendo a diferença, que está te constrangendo, porque quando tudo é natural, quando tudo está normal, é falta da presença de Deus. Quando o Espírito do Senhor se retira de nós, irmãos, é perigoso. Quando o Espírito do Senhor se retira de nós, outro Espírito entra. Isso é fato, irmãos. No mundo espiritual não há vazio, irmãos. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio de outra coisa, irmãos. Não há espaço vazio no mundo espiritual. Ou você se enche de Deus, ou o inimigo vai pegar o espaço. E quando o Espírito de Deus se retira, outro Espírito assume o lugar. Está aqui a palavra que nós lemos nesta noite, 1 Samuel 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e sobreveio um espírito mau da parte do Senhor. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e entrou um espírito mau na vida de Saul. Quando o Espírito de Deus se retira da nossa vida, nós perdemos a paz. Foi isso que aconteceu com Saul. Quando o Espírito de Deus se retira da vida de Saul, Saul agora perde a paz. Saul vive agora atormentado. Saul vive agora sem alegria. Quando o Espírito de Deus se retira de nós, começa a vir o medo. 1 Samuel 17, versículo 11. Ouvindo então Saul e todo Israel esta palavra dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Quando o Espírito de Deus se retira de nós, você perde a paz, irmãos. Quando o Espírito de Deus se retira de nós, você começa a viver com medo. Você começa a viver apavorado. Você começa a viver sem segurança. Quando o Espírito de Deus se retira de nós, você começa a viver em desobediência. 1 Samuel capítulo 13, versículo 9. Saul oferece o holocausto a Deus e Deus o rejeita. Sabe o que é isso, irmãos? Quando o Espírito de Deus se retira de nós, nós começamos a preencher o espaço de Deus com as nossas atitudes, nós começamos a trazer para o púlpito da igreja as nossas ideologias, nós começamos a ensinar as nossas ideologias, nós começamos a criar atrações diferentes para atrair a igreja. E o que atrai a igreja é o Espírito de Deus, o que atrai a igreja é a palavra de Deus, o que liberta a igreja é a palavra de Deus, não é atração. Mas quando o Espírito de Deus se retira, abre lugar para a desobediência. Aí os irmãos observam aí nas redes sociais quantas igrejas, quantas pessoas estão usando mecanismos terríveis, com o objetivo dizendo que é para atrair a igreja. Um pastor, você imagina um pastor vestido de palhaço em cima do púlpito? E não é o Bozo, não é o Patati Patatá não, que é feio, mas é mais bonitinho, Ricardo. É coisa do diabo mesmo, com aquele cabelão arrepiado para cima, com aqueles espinhos. Sabe o que é isso, irmãos?
o Espírito de Deus se retirou. Aí agora estão oferecendo o holocausto. Saul fez isso, Saul ofereceu o holocausto. Ele estava achando, não, está tudo certo, eu estou fazendo tudo do jeito que Deus mandou. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que Deus rejeitou. Porque o Espírito de Deus tinha se retirado, desobediência. E às vezes, irmãos, quando nós perdemos a presença de Deus, nós passamos a desobedecer e começamos a substituir a presença de Deus pelas nossas ideologias. Quando o Espírito de Deus se retira de nós, nós perdemos a unção. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, versículo 14, Deus retira de Saul a unção. Saul foi ungido rei, mas agora o Espírito de Deus se retirou de Saul. E agora Deus retira também a unção. Ei, irmão, preste atenção nisso aqui. Se o Espírito Santo de Deus sair da minha e da sua vida, a unção também vai sair, irmãos. Porque a unção está intimamente atrelada à presença de Deus, irmãos. Ah, mas eu orava e Deus respondia, eu cantava e a igreja, Deus movimentava a igreja, eu pregava e Deus operava milagre, Deus transformava a vida. Por que não está acontecendo mais? Porque o Espírito Santo de Deus já saiu, e a unção também. Não há como ter unção, irmão, sem a presença de Deus. Você quer ter uma vida cheia de unção, cheia de poder de Deus, cheia de comunhão, de intimidade? Você precisa da presença de Deus, porque se você perde a presença de Deus, você perde a unção. 1 Samuel 13, 14, Deus retira a unção de Saul. Quando você perde a presença de Deus, você perde a fé. 1 Samuel 28, versículo 7, versículo 8, vou sintetizar. 1 Samuel 28, 7 e 8. Saul agora está procurando uma feiticeira para consultar. Cadê a fé? Cadê Saul que o Espírito de Deus se apoderou dele? Cadê Saul que foi escolhido, ungido por Deus? Agora Saul está buscando em feitiçaria, porque a presença de Deus já não estava mais nele. Quando perdemos a presença de Deus, irmãos, perdemos a fé. E às vezes você pode estar passando por um momento desse, eu não estou entendendo o que está acontecendo, nada está dando certo na minha vida. Talvez você está perdendo a fé e ainda não percebeu. Caminhando aqui para o final, irmãos, eu quero te convidar nesta noite a não abrir mão da presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus na sua vida. Que Deus seja a prioridade na sua vida nesse 2025. Que Deus seja prioridade no seu casamento. Que Deus seja prioridade na sua finança. Que Deus seja prioridade no seu trabalho. Que Deus seja prioridade na sua vida. Não deixa, irmãos, que a correria, que a falta de tempo, que as lutas, que as aflições do dia a dia, que são muitas, você tem, eu tenho, todos nós temos, que ela venha te afastar de Deus, que ela venha roubar a presença de Deus da sua vida. Não deixa, irmãos. Que esse ano, irmãos, nós possamos buscar ao Senhor com consciência que nós somos necessitados da presença de Deus. Busque a presença de Deus para a sua vida e você vai ver a diferença. Você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. E eu encerro aqui Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, a parte B do versículo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, a parte B do versículo, a palavra de Deus diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, tudo o que nós somos, nós devemos a Cristo.
tudo que nós poderemos vir a ser, nós devemos a Cristo. Então não abra mão de Cristo por motivo nenhum, irmãos. Não deixa que nada venha te afastar de Deus, porque sem Deus nada podemos fazer. É o que a palavra de Deus diz. Sem Deus nada podemos fazer. Amém? Vamos colocar de pé, vamos estar ouvindo o louvor.